Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando nesse momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos que nos assistem, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. É isso aí, queridos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Deus abençoe a todos. Obrigado pelas divulgações. Obrigado também, amém, pelo carinho, pelas mensagens que vocês têm nos enviado. Deus abençoe a todos. Lembrando, esteja sempre atento à nossa grade de programação. Você poderá ficar a par disso tudo pelo nosso site, horadaverdade.com. Entrando ali dentro do nosso site, você vai poder não só conhecer esse ministério, saber o que ele tem feito em pró a Cristo, o Evangelho, por missões, por ações pastorais, como também poderá estar assistindo os nossos cultos ao vivo, todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos, 7 da noite, transmitimos esses cultos ao vivo pela internet em fase simultânea. Você vai poder
estar vendo, ouvindo, participando de tudo que acontece ali durante esse culto em nossa sede aqui em São Paulo. Bastando clicar culto ao vivo em nosso site, a tela vai se abrir para você e você vai poder ver e também assistir tudo o que vai acontecer ali na nossa igreja. Se for do agrado teu, faz uma visita física para nós lá, quinta às 8, domingo às 7 da noite, ali na Avenida do Guacá, 1067 Mandaqui, Zona Norte, e com certeza vai ser uma alegria imensa poder receber todos vocês, seja fisicamente, virtualmente, não importa, o importante realmente é sermos impactados pelo Evangelho, impactados pelo nosso Senhor, ok? Faço esse convite especial para você. Não se esquecendo também, estamos ali no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, está aí, ó. Anota, entra lá, curta, compartilha, manda uma mensagem, um pedido de oração, amém? Vou estar respondendo para você também, ok? E não se esquecendo, pastordanielbatista.com, blog pessoal meu, onde tenho também trabalhado com notificações de interesse cristão para a edificação daqueles que servem a Jesus. Faça um convite, nos visite, conheça esse ministério que tem intercedido pelas almas e pela salvação delas em Cristo Jesus, ok? Hoje, dando sequência ao tema Evangelho de Jesus Cristo, amém? E venho falando sobre o problema do sinótico. Você vai saber o que é isso, daqui a pouco eu volto falando para você tudo isso em nome de Jesus, não sai daí não. Momento da Palavra de Deus. É isso aí, queridos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, dando sequência ao tema Evangelho de Jesus Cristo. Nossa base de afirmação, a Bíblia Sagrada. Nossos objetivos com esse tema desde o início, estamos indo para o quarto programa desse tema. Reconhecemos a supremacia do Evangelho canônico, com objetivos específicos, apoiarmos as evidências internas de certas seções dessa narrativa, inclusive nos preparamos para a crítica, que eu vou falar sobre isso hoje, ok? O problema do sinótico. Por que, pastor, um problema? Eu quero começar aqui com um resumo para você do que vem sido falado com esse tema aqui. 4 importâncias que eu dei aqui nos programas anteriores. O primeiro deles, amém? Que os 4 registros são de um único evangelho. Não são evangelhos e nem podem ser endereçados a ninguém, porque pertence a Jesus. Amém? E os 4 registros se submetem a essa mesma doutrina, a essa mesma visão, a esse mesmo conteúdo. Segundo ponto, um conjunto que comunica o mesmo conteúdo teológico de salvação. Acabei de falar. Todos harmonizados em falar de um mesmo Jesus, de uma mesma salvação, de uma mesma doutrina. Terceiro ponto, cada um transmitindo o que nós devemos saber de Jesus. O que nós não devemos saber, eles não se preocuparem em narrar, porque o Senhor também nos pediu, e ponto final. E não tem que entrar na especulação, ok? Porque o básico está lá. Quarto ponto, ambos na condição de testemunhas, de situações legítimas. Não são autores, não quiseram glória literária, são narradores, testemunhas. Esses 3 programas anteriores eu falei sobre isso e mais alguma coisa, se você quiser rever, pode entrar lá no nosso site, as reprises estão lá. Mas a grande questão do problema sinótico é que essas 4 narrativas do Evangelho, cada uma delas tem uma particularidade. Falam de um aspecto especial de Cristo que quiseram enfatizar, que quiseram expor. Mas não é motivo para querer ficar pensando, imaginando que tudo isso foi administrado, elaborado por mente humana ou esforço humano ou ideologia. Ok? Por quê? Porque é que eu tenho dito aqui para vocês, se eu pensar isso do Evangelho, está estragado, está comprometido, não presta. Ok? Então nós vamos entrar em algumas particularidades aqui. A de Mateus, por exemplo. Um propósito de trazer Jesus, o Cristo, o Rei, o Messias, o cumprimento das profecias hebraicas. A palavra-chave desse Evangelho de Mateus é o cumprimento. Pode-se dizer até que tinha destinatários específicos, os judeus, mas eu creio, administração espiritual.
Não posso admitir que Mateus seja a intenção disso. De Marcos, o propósito seria mostrar Cristo como o incansável servo de Deus e dos homens, com o destino de evangelizar mais aqueles que não eram judeus, gentios. Lucas, o propósito seria narrar a vida de Cristo, do Filho de Deus, como homem perfeito, destinatário gentios, pode-se dizer, e não quebra a ordem teológica. De João, o propósito seria inspirar a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, como revelação, divindade, paternidade, obra do Espírito Santo, palavra, discursos. E esse aqui nós não podemos dizer quais eram os alvos da pregação, porque é mais, diríamos, abrangente. Mas cada evangelho tem a sua particularidade. Cada um fala de Jesus num aspecto. Mas aquilo que eu tenho dito para vocês aqui, mas todos os 4 narrativas, todas elas se harmonizam num único evangelho. Agora, se o aspecto especial de Cristo demonstrado pela narrativa de cada um deles pode gerar um pretexto para criar uma alta crítica disso, é onde eu vou exatamente entrar com vocês aqui. Na sugestão da crítica, a crítica que eu estou me referindo aqui é o modernismo e o neomodernismo, que vem da área teológica, dos teólogos, dos sábios, dos pensadores, que não querem nada com Jesus, nada com a salvação, nada com a fé, nada com a pregação. Eles só ficam aí nas beiradas da Bíblia Sagrada para tentar conspirar, fazer conspirata. Mas enfim, a sugestão aqui é a seguinte, que os eventos originais foram modificados de acordo com um propósito específico de cada evangelista. Os evangelhos sendo tratados como módulos humanos para nutrir crenças e práticas da igreja primitiva. Então, o que a crítica quer dizer é que por cada evangelho ter um aspecto especial de Cristo, demonstrado por uma narrativa pessoal de cada um deles, sugestiona-se de que estas particularidades tenham sido feitas, organizadas, criadas a partir de cunho humano, com o seguinte objetivo de cada um deles: atender uma necessidade, atender uma resposta à descrença, a práticas, a ideias, a problemas. Então passa a se ver que o evangelho, na cabeça desses caras satânicos aqui, que o evangelho foi criado, que ele é nada mais do que um escrito elaborado por homens bem intencionados. Mas eu não quero saber se eles estão bem intencionados, se é copiado, se é criação, se é uma carta escrita a partir de uma elucidação, um pensamento humano. A Bíblia não presta. Paulo já dizia que o evangelho que ele pregava não era segundo homens. Eu disse isso daqui. Não há assumição literária, não há assumição de autoria, não há assumição de produção por nenhum deles. Mas se tem uma crítica de uns retardados querendo dar a eles o que eles não quiseram para eles, nós temos que ver aí uma má intenção danada da parte deles. Porque o que eu estou pregando aqui é conceito de muito pastor dentro da igreja, de muitos evangélicos, ok? Então qual é o problema de ser sinótico? Que a partir do momento em que nós dizemos sinótico, a ala teológica, científica, está querendo dizer que os 3 primeiros evangelhos podem ter sido considerados juntos, são similares, são módulos, são cópias, ok? O relato de Marcos servindo de base como fonte comum para Mateus e Lucas forjarem os seus textos, que um deu origem aos outros, ou seja, Marcos dando a Mateus e a Lucas um texto para que eles criassem o seu texto. Olha o tamanho do absurdo. Marcos foi o mais
distante, se utilizou de um texto-chave, chamado livro Q, segunda fonte, a mais antiga de todas, documento provido de Antioquia 50 anos depois de Cristo. Daí eles entram na ideia do quarto documento. Segundo documento, a ideia seria: Marcos alimentou as informações de Mateus e de Lucas, que escreveram o seu texto também. A ideia do quarto documento é que Marcos também forjou o seu texto a partir de um documento mais antigo ainda, um livro que ninguém encontrou, que ninguém sabe aonde está, que ninguém sabe a sua origem, mas inventaram. Do nada eles acharam o tal do livro Q. Então olha só o absurdo. Marcos achou uma fonte, ok, da qual ele se utilizou para fazer o seu texto. Daí Mateus e Lucas, que ficaram sabendo, foram lá, pegaram de Marcos e criaram também o seu texto. Daí quando entra no mérito de João, os pensadores dizem o seguinte: o João ele é mais independente dos outros 3 evangelhos. Eu digo assim para os pensadores: mas por que João é independente? Porque ele não ousou copiar. Ele foi honesto. Enquanto Mateus, Lucas e Marcos foram canalhas. Meus amados, a questão mais ou menos é a seguinte: qual o problema de ser sinótipo? O problema de ser sinótipo, que eu estou querendo dizer, é o seguinte: o evangelho escrito, narrado por cada um deles, se trata de uma cópia forjada, equivalente a um resumo. Sinótipo quer dizer o que equivale a uma sinopse, a um resumo, algo forjado, algo criado, elaborado. Que eu disse para vocês aqui, esses canalha do movimento neomodernista, eles pensam isso também do livro de Apocalipse de João, que tudo aquilo que João descreve lá, fala lá, narra lá, foi também para nutrir, alimentar a esperança do povo primitivo, do povo cristão, que estava passando por uma perseguição tremenda por Roma. Eles tratam o livro de Apocalipse como um livro poético, como um livro de ficção. Eu estou falando do que se discute, do que se prega nas faculdades teológicas. São verdadeiros antros satânicos, malignos, porque eles não tratam a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, com dignidade, com lealdade, com respeito. Por quê? Porque eu estou lhe falando aqui. Cada um deles não assumem autoria, são autônomos quanto a esta questão, estão no anonimato, não querem glória literária. Paulo já determinou por cartas inúmeras vezes que se nós ouvíssemos um outro evangelho, seja por anjos ou por ele mesmo, que nós fôssemos excluídos, anátemas. Então a grande questão aqui do que eu estou dizendo é que, seja por intermédio da ideia de 2 documentos ou de 4 documentos, essa mistureba danada aí, a observação, a hipótese que eles me dão é o seguinte: a abordagem documental é forjada, explicando que os líderes da igreja atribuíram a Jesus palavras que ele não proferiu e obras que jamais ele realizou. Então é isso que você pensa no evangelho? Não é isso que o evangelho manda você pensar. É uma hipótese, é um pressuposto. Eu pergunto para esses retardados: cadê o livro Q? Eles não sabem dizer para mim. Cadê a porcaria do livro Q? Desse livro fonte? Não tem, não sabe onde foi parar. Então cala a boca, não fala nada, rapaz. Fica enchendo a cabeça do povo de besteira. Agora, terem relações, estarem similares, promoverem aspectos especiais de Cristo, de formas diferentes, não compromete o conteúdo teológico, não compromete o conteúdo do evangelho. A mensagem não está comprometida, por ordem de data, de local, o mais velho, o mais novo, isso não vai alterar nada. Discussão idiota, besta. Por quê? Porque a conclusão que o evangelho me dá, que a Bíblia me dá, cada um dos registros são independentes.
apresenta seu próprio ponto de vista sobre Jesus e sobre o seu ministério, ou seja, não comprometendo porque todos estão harmonizados, mas cada um viu, cada um ouviu, cada um estava lá. Cada um na sua contribuição especial de fazer completar um quadro inteiro sobre Jesus. Não é mera compilação de tesouras e colas. O Evangelho é uma narrativa literal, explícita, verídica, inerrante, porque se não for toda a Bíblia não presta. É que nem a maçonaria. Para que Bíblia na maçonaria? Se eles não respeitam ela como a palavra de Deus, é melhor não ter. Assim como eu falo da igreja. Se a cabeça do pastor gira em torno de que o Evangelho está tratando de ficção, de acontecimentos criados, forjados, então não é a palavra viva de Deus, então a Bíblia não presta. Então eu sou a favor que todo mundo jogue no lixo. Mas por que eu não vou jogar a minha? Porque a Bíblia me fala e eu creio que se trata de um respeito doutrinário. O que eu estou pregando aqui é respeito doutrinário. O Evangelho é de Jesus Cristo. E todos estavam lá e escreveram o que viram, testemunharam o que ouviram. Cada um na sua condição. É o que eu tenho para dizer para você, crítico, que você vai tomar vergonha na tua cara. E antes de você abrir a boca para falar da Bíblia Sagrada, estude mais um pouco. Porque pressuposto não serve para nós de base de fé. Porque a nossa base de fé é aquilo que está confirmado. Pastor Daniel, daqui a pouco eu volto orando por você. Em nome do Senhor Jesus, não sai daí. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com.
É isso aí, queridos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, tratando o Evangelho como testemunha real e não como sinótico. Nós vamos levantar nossa oração, clamar ao Senhor Jesus para que essa palavra entre no nosso coração, porque aonde a incredulidade de Deus não habita. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Momento de oração. Meu Senhor, meu Salvador Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento em que nós estivemos debaixo da Tua Palavra. Eu lhe peço, meu Senhor, pelas almas que creram, pelas pessoas que receberam a Tua verdade, pois sabemos, meu Senhor, que o Senhor é a palavra viva, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a nossa salvação, que Tu és, meu Senhor Jesus, para nós a fonte da vida, e nós cremos e nós confiamos, Senhor, pois sabemos, meu Senhor, que tudo aquilo que está narrado na Tua Palavra é verídico, porque é científico, é arqueológico, é testemunhal. Meu Senhor, nós sabemos que nada daquilo que estamos pregando aqui veio, Senhor Jesus, de um sonho espiritual, mas de acontecimentos que marcaram gerações, vidas, histórias, pessoas. Meu Santo Jesus, tenha misericórdia de nós, para que possamos ser crentes fiéis nesta palavra. Resgata, liberta, cura todos aqueles que receberam e creram nesta mensagem, pelo poder do Teu sangue eu te peço, Jesus. Amém, Jesus, amém, Senhor. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade está ficando por aqui. No próximo programa eu vou falar sobre livro apócrifo. Vai preparando, filho, porque a chapa vai esquentar. Um beijo, um abraço a vocês. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não se esqueça, Cenáculo, a Fé para as Nações, Facebook. Entra lá, horadaverdade.com. Entra no nosso site, conheça a igreja. Está esperando por você. Um beijo, um abraço. Até o próximo programa, em nome de Jesus.